Oi, eu sou o Glenn. Eu sou a Nara. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que a gente vai falar de O Cravo Roxo do Diabo. Eu costumo falar que a literatura brasileira é uma das literaturas mais ricas que existe. E, analisando por estado também, às vezes a gente se surpreende com o quanto que a literatura do Ceará é rica. Há aí uma diversidade de contos fantásticos e que, inclusive, tratam também de horror, morte e loucura. E o Cravo Roxo do Diabo traz essa experiência para o leitor. Eu, assim como o Glenn, sou apaixonada pela literatura regionalista cearense e como o Glenn também por literatura fantástica. E é um grande prazer para a gente saber que no nosso estado existem grandes expoentes da literatura fantástica. Quem é o Pedro Salgueiro? Pedro Salgueiro é um autor cearense, ele escreve crônicas, contos, e ele escreve atualmente uma coluna no jornal O Povo. Então é um autor que ainda está na ativa. E além de escrever, ele é um grande apaixonado pela literatura cearense e junto com outros estudiosos da nossa literatura, eles promoveram esse livro. O livro reúne uma série de contos de vários autores, alguns são até fonte de pesquisa, ele teve que ir atrás de encontrar a pessoa e o livro e a fonte para poder transcrever o texto. Então tem, assim, verdadeiras relíquias nesse livro, eu achei o máximo, eu quero ler esse livro todinho. Esse livro tem uma coletânea de contos que vão desde o século XIX até os dias atuais. Então são muitos autores. Antes de cada conto tem uma pequena biografia, então a gente passa a conhecer muito desses autores regionais. E tem alguns contos sublimes. O conto que eu vos trago é de um autor chamado Vicente Júnior e esse livro é esse conto é de 1972. Chama-se O Quarto das Azaleias, que já inicia assim com uma atmosfera super sinistra de uma pessoa, né, de um homem, dá para entender que é um homem, e ele está em viagem e ele precisa passar a noite num hotel chamado de um Hotel Mosteiro, que na verdade acaba sendo um mosteiro, sim. É como se essa pessoa estivesse em viagem. Antes de chegar a esse local especificamente, ele pede informações a pessoas que ele encontra numa determinada cidade, aonde fica esse hotel mosteiro, onde fica esse mosteiro. As orientações das pessoas geralmente são de dizer que ele não vá para aquele lugar, que aquele é um lugar maldito, que ele corre grande perigo, que tem coisas horríveis acontecendo por lá. Mas ele tá, assim, nem aí para isso. E ele chega nesse dito hotel. E o interessante é que eu não sei se ele é médium ou se a atmosfera é que possui tanta atividade sobrenatural que faz com que ele perceba certos eventos no local. Ele te envolve numa atmosfera de mistério, de segredo, de mosteiro, onde esses homens que lá habitam têm suas vidas castas de forma muito silenciosa, muito misteriosa. Você percebe nítidos gemidos de prazer ou de automortificação dentro desses quartos. É uma coisa assim bem sinistra. Porque esse negócio de hotel mexe com a gente. Eu me senti lá. Por que eu pergunto se ele é médium? Porque quando ele chega, logo na recepção, que ele põe as mãos numa cadeira, ele visualiza a cena de um senhor envolto por 3 moças. E ele consegue, é como se ele tivesse um vislumbre de uma cena do passado, na qual ele vê esse senhor com essas 3 moças em volta dele, e são 3 moças muito belas, uma loira, uma morena e uma ruiva, olha só. E aqui essas 3 moças são filhas desse senhor, e são assim verdadeiras beldades. Num segundo momento, depois que o monge que o recebe o leva até o quarto, quando ele entra no quarto, que ele toca na cama, ele visualiza outra cena. Ele vê essas 3 moças dormindo nuas. E, de repente, ele vê a presença de uma 4ª pessoa adentrando
esse quarto com uma faca. E nesse momento ele vira o rosto para não visualizar a cena grotesca que adviria a partir daí. Mas ele escuta os gritos. E ele fica assim, bastante desconfortável. Mesmo assim, mesmo de tudo isso, ignorando esses avisos, ele permanece e dorme. Deita na cama, pega um livro para ler e dorme. Lá pelas 3 horas, ele desperta, abre os olhos e olha para o teto. Quando ele olha para o teto, ele vê essas 3 moças flutuando e descendo em cima de si. E uma das 3 deita logo em cima do seu corpo, no seu colo, uma à direita, uma à esquerda. Enquanto cada uma de um dos lados vão beijar os seus lóbulos, a terceira desce pelo seu corpo e ali embaixo ela pratica aquela massagem que qualquer homem consideraria como a melhor massagem que um homem pode receber. No dia seguinte, quando ele acorda, ele tem meio que a concepção de que aquilo foi um sonho. E quando ele vai ao café da manhã, que é servido às 6 da manhã, e ele se defronta com todos aqueles monges, aqueles monges olham para ele meio que como se direcionasse uma mensagem subliminar. Como se eles percebessem que algo aconteceu no quarto daquele hóspede. E quando ele vai embora, ele diz que não teve nada. Inclusive o moço que atende lá na recepção disse que não aconteceu nada, que teve uma noite ótima e tal. E ele vai embora. Ele até fala que ele só estava ali de passagem mesmo. Mas, quando ele está saindo, o moço da recepção ainda grita por ele: moço, sua camisa está aberta. E quando ele vê, ali estão as marcas de arranhões aplicadas pelas unhas daquelas moças. E o conto tem esse título de Quarto das Azaleias por conta de uma tapeçaria com azaleias estampadas na parede. E ele se refere às moças como as próprias azaleias que lhe proporcionaram uma noite diferente. São inúmeros os contos desse livro que são fantásticos, não só pela sua alcunha quanto literatura fantástica, mas por serem assim totalmente incríveis. Além de existirem contos bem antigos que retratam o Ceará, o Nordeste, que não existe mais, existem também alguns contos muito atuais. Um conto que me deixou apavorada, muito perturbada, se chama O Celular, e é um conto de apenas uma página. Nesse conto, a personagem ela acaba de chegar do velório da melhor amiga dela. Então, ela entra no quarto escuro para descansar, ela vem lembrando de todos os anos de amizade que essas duas tiveram. E aí, no escuro do quarto, o celular acende. Quando o celular acende, ela pega e olha no visor e aí ela diz: não pode ser esse número. E aí ela atende o celular e quando ela atende o celular, ela só diz uma palavra: você. Então, um terror totalmente subentendido, totalmente psicológico, mas que me deixou perturbado por muito tempo. A gente consegue imaginar quem é essa pessoa que está ligando para ela, que não poderia estar ligando, porque tinha acabado de ser enterrada. É uma edição rara, um livro esgotado. Se eu quiser ler, a Nara vai ter que me emprestar. Por isso que ela está aqui fazendo esse vídeo. Faz parte do suborno isso aqui, sabe? Se você não assistiu ainda o vídeo de ontem, que foi uma tag que o Glenn gravou com a Cris e com o Edu, clica aqui embaixo. E já que estamos falando de literatura regionalista e contos e algumas coisas fantásticas, eu vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo no qual eu falo do livro Dizem que os Cães Veem Coisas, do Moreira Campos, também autor cearense. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo. E ali pratica. O que nós não.